Você já parou para pensar que existe um país gigante, limpo, seguro e com uma qualidade de vida invejável, que é 17% maior que o Brasil, mas tem menos gente que a cidade de São Paulo? Pois é, estamos falando do Canadá. Um lugar onde neva quase metade do ano, mas onde as pessoas sorriem e muito. Um país que é referência em educação, geografia, turismo e imigração, e que recebe milhares de brasileiros todos os anos em busca de um futuro melhor. Mas aqui vai uma pergunta que pouca gente faz. Será que o sonho canadense é real, ou só mais uma ilusão vendida na internet? Será que morar lá é tão fácil quanto dizem? E será que, com todo esse frio, o povo ainda consegue manter esse clima de simpatia e acolhimento? Hoje, você vai descobrir tudo o que ninguém conta sobre o Canadá, da geografia impressionante às cidades que parecem saídas de filme, dos dados reais de imigração ao custo de vida que podem surpreender, e muito. E se você já pensou em viajar, estudar, trabalhar ou até mudar de vez para lá, esse vídeo vai te dar o mapa completo com fatos reais, dados atualizados e curiosidades que vão surpreender sua mente. Mas antes de mergulharmos nesse universo gelado, mas cheio de conhecimento e leveza, me diz, você sabia que o Canadá tem 20% da água doce do mundo, e que a fronteira com os Estados Unidos é a mais longa e desmilitarizada da Terra? Pois é, e isso é só o começo. Agora, vamos começar pelo que poucas pessoas entendem: a geografia, o clima e as cidades que fazem do Canadá um dos lugares mais fascinantes do planeta. O Canadá é o segundo maior país do mundo, e quando digo grande, é sério, 9,98 milhões de quilômetros quadrados, quase 17% maior que o Brasil. Localizado na América do Norte, faz fronteira com um único país, os Estados Unidos, a mais longa e desmilitarizada do planeta, com mais de 8.800 quilômetros. A capital do país é Ottawa, uma cidade bilíngue, discreta, mas cheia de história e centro do poder político. E falando em idioma, o Canadá tem 2 oficiais, inglês e francês, e essa mistura define muito do país, especialmente em lugares como Quebec. O clima varia do temperado ao polar. No sul, onde vivem quase todos, o inverno é rigoroso, com neve que cobre tudo por meses. Já no norte, o frio é extremo, mas a natureza é deslumbrante e as temperaturas podem chegar a menos 40 graus Celsius. E falando em natureza, o Canadá tem 20% da água doce do mundo, cerca de 2 milhões de lagos e a maior floresta boreal intacta do planeta. 3 milhões de quilômetros quadrados de mata preservada. São mais de 80 mil espécies de animais, incluindo ursos, lobos, alces e o caribu, um animal parecido com o veado, que vive no Ártico e é super importante para os povos indígenas. Aliás, é o caribu que puxa o trem do Papai Noel. E adivinha? O próprio Papai Noel tem cidadania honorária canadense. Com tanta natureza, onde as pessoas vivem? Nas cidades do sul. Toronto, com 6 milhões de habitantes, é o centro financeiro e cultural, um verdadeiro caldeirão de culturas. Montreal é onde a maioria das pessoas fala francês. É a segunda maior cidade do mundo onde isso acontece, depois de Paris. Tem cara de Europa, com ruas de pedra e cafés charmosos. Vancouver é cercada por montanhas e mar, eleita uma das cidades mais habitáveis do mundo. Já Quebec City tem um centro histórico fortificado, único na América do Norte. Parece saído de um conto de fadas. Cada uma dessas cidades conta uma parte da história de um país formado por 3 mundos: indígena, francês e britânico. Um mosaico que começou com o nome Canadá, que vem do iroquês Kanata, que significa povoado. E foi justamente esse encontro de povos que criaram símbolos fortes, tradições curiosas e até desastres esquecidos que mudaram o país para sempre. Pronto para descobrir como um trem carregado de petróleo explodiu uma cidade inteira. E por que o castor, um bicho que parece saído de desenho, virou o animal símbolo de uma nação? Vamos para o tópico 2. História, formação do povo, símbolos nacionais e desastres históricos. O nome Canadá vem do iroquês Kanata, que significa povoado. E foi justamente nesse território que viviam povos como as primeiras nações e os inuites há milhares de anos, muito antes dos europeus chegarem. A colonização começou pelos franceses, que dominaram o Quebec, e depois pelos britânicos, que tomaram o controle no século XVIII. Em 1982, o país conquistou sua independência plena com o Canada Act. Hoje, essa mistura de mundos forma uma identidade única, baseada no respeito, na diversidade e no bilinguismo, um verdadeiro exemplo de educação, convivência e conhecimento aplicado na escala nacional. Entre os símbolos mais marcantes está a folha de bordo, presente na bandeira e praticamente em tudo por lá, o castor,
um animal trabalhador que virou símbolo nacional, e a famosa Polícia Montada, RCMP, com seus uniformes vermelhos e cavalos imponentes, uma lenda viva da cultura canadense. Mas nem tudo é paz e xarope de bordo. O país também sofreu tragédias como a explosão de Halifax em 1917, que matou 2.000 pessoas, a tempestade de gelo de 1998, que deixou milhões sem luz por semanas em Quebec e Ontário, e o desastre de Lac-Mégantic em 2013, quando um trem carregado de petróleo explodiu, matando 47 pessoas e destruindo o centro da cidade. E falando em poder e decisão, como um país tão moderno e pacífico organiza seu governo? Será que o rei da Inglaterra realmente manda algo por lá? Vamos desvendar agora o tópico 3. Governo, política, relações internacionais e relação com o Brasil? O Canadá é uma monarquia constitucional parlamentarista. Sim, tem um rei, mas não é como nos filmes. O rei Carlos III é o chefe de Estado do Canadá, tem um papel simbólico e é representado no país por um governador-geral, que faz cerimônias, abre sessões do parlamento e assina leis, mas sem poder real. Embora compartilhe o monarca com o Reino Unido, o rei não governa o Canadá nem interfere em suas decisões políticas. O Canadá é uma monarquia constitucional parlamentarista, parte do que se chama de Commonwealth Real ou Reinos da Commonwealth, um grupo de países soberanos que reconhecem o monarca britânico como seu chefe de Estado. Quem realmente governa é o primeiro-ministro, eleito pelo povo através da Câmara dos Comuns. É um sistema estável, transparente e que funciona como um freio e contrapeso entre os poderes. O parlamento é bicameral, a Câmara dos Comuns, com deputados eleitos, e o Senado, com membros nomeados pelo primeiro-ministro. O país tem 10 províncias e 3 territórios, cada um com certa autonomia, mas todos unidos por uma Constituição moderna. Nas relações internacionais, o Canadá é membro da ONU, OTAN, G7 e Commonwealth. E com o Brasil, a relação é antiga, desde 1941, e marcada por cooperação em educação, ciência e meio ambiente. Empresas como Embraer e Bombardier já competiram no setor aeronáutico, mas hoje há parcerias em inovação. E os brasileiros? Cada vez mais escolhemos o Canadá para estudar e trabalhar. Um laço discreto, mas em crescimento. Mas afinal, quem vive nesse país de clima frio e coração quente? Será que é só gente loira e de origem europeia? E quantos brasileiros já moram por lá? Vamos agora para o tópico 4. Demografia, imigração e religião? O Canadá tem cerca de 38 milhões de habitantes, mas com uma densidade de apenas 4 pessoas por quilômetro quadrados, ou seja, é um país imenso com poucas pessoas. Mais de 80% vivem nas cidades, principalmente nas regiões do sul, perto da fronteira com os Estados Unidos. E o povo? Longe de ser só loiro e de origem europeia, o Canadá é um mosaico de etnias. Britânicos e franceses ainda marcam presença, mas há milhões de asiáticos, árabes, latino-americanos e indígenas. É um dos países mais multiculturais do mundo, e isso está no dia a dia, nas ruas, na comida, nas escolas e até nos feriados. A imigração é incentivada por lei. O governo quer gente para trabalhar, empreender e movimentar a economia. Milhares de pessoas chegam por ano, e os brasileiros estão entre os que mais crescem. São cerca de 133 mil residentes registrados, principalmente em Toronto, Montreal e Vancouver. Em termos de religião, 57% se declaram cristãos, mas o número de pessoas sem religião já chega a 25% e cresce a cada ano. Há também muçulmanos, hindus, sikh, budistas e judeus, todos com espaço garantido nesse modelo de convivência, educação e respeito. E falando em economia, será que um país tão frio e vazio é rico mesmo? Quanto vale a economia canadense? E quanto ganha uma pessoa por lá? Vamos desvendar agora o tópico 5. Economia, empresas, indicadores sociais e moeda. O Canadá é a 9ª maior economia do mundo em 2024, com um PIB de cerca de 1,76 trilhões de dólares. O PIB per capita gira em torno de 46 mil dólares, um dos mais altos globalmente, e isso se reflete diretamente na qualidade de vida. O país tem baixa desigualdade, coeficiente de Gini 0,33, e um IDH de 0,939, ocupando o 15º lugar no mundo em desenvolvimento humano. Tudo isso é sustentado por recursos naturais, tecnologia e um mercado de trabalho forte, que atrai milhares de brasileiros todos os anos em busca de oportunidades reais. A moeda é o dólar canadense, CAD, que em 2025 vale cerca de R$ 4,00 a R$ 4,10.
Entre as empresas mais famosas estão o Tim Hortons, sinônimo de café e donuts por lá, a Bombardier, gigante da aviação, o Scotiabank, um dos maiores bancos, e o Lululemon, que virou febre mundial com roupas esportivas. Tem também o BlackBerry, que já domina os celulares, e o Cirque du Soleil, orgulho da cultura pop canadense. Um sistema econômico sólido, diversificado e aberto. Mas como é viver num país assim? Será que a infraestrutura aguenta esse padrão de vida? E como é andar de trem, carro ou avião por um território tão gigantesco? Vamos descobrir agora o tópico 6: infraestrutura, arquitetura, transporte e qualidade de vida. O Canadá tem uma das infraestruturas mais modernas do mundo. Água potável, luz e saneamento básico chegam a 100% da população. A energia é limpa e estável, 63% vem de hidrelétricas, e o resto de gás, carvão e nuclear. Nas cidades, o transporte público é eficiente, com metros, ônibus e trens pontuais. O país tem o quarto maior número de aeroportos do mundo, mais de 80 mil quilômetros de ferrovias, a Trans-Canada Highway, 7.821 quilômetros, a segunda mais longa do mundo, e a Via Rail, uma companhia estatal que conecta Toronto a Vancouver em um dos trajetos de trem mais bonitos do planeta. A arquitetura mistura o antigo e o moderno. No leste, prédios com estilo europeu em pedra e madeira, como em Quebec e Montreal. No oeste, arranhões de vidro em Vancouver e Toronto. Tem também os totens indígenas, o estilo vitoriano e até casas subterrâneas no Ártico. Tudo isso sustenta uma das maiores qualidades de vida do planeta: saúde pública universal, educação de ponta e segurança em níveis raros. Um sistema que funciona, e que muitos brasileiros sonham em experimentar. E falando em segurança, será que um país tão desenvolvido é realmente seguro? Quantos homicídios acontecem por lá? E como é a polícia que usa chapéu vermelho e cavalos? Vamos para o tópico 7: segurança pública, comparado ao Brasil? O Canadá é um dos países mais seguros do mundo, ocupa a 11ª posição no Índice Global da Paz, 2022. O número de homicídios é de apenas 2 por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil esse índice gira em torno de 22. Em cidades como Toronto e Vancouver, andar de noite é comum e tranquilo. A polícia é bem treinada, respeitada e focada na prevenção, não em repressão. E a população? Engajada, educada e acostumada a conviver em paz. Crimes violentos são raros, e assaltos, quando acontecem, costumam ser sem agressão física. É um país onde você pode esquecer o celular no café e voltar depois que ainda estiver lá. Esse nível de segurança é um dos grandes atrativos para os brasileiros que pensam em estudar, trabalhar ou morar no exterior. Um dado real que pesa muito na hora de decidir: viver num lugar onde o medo não dita as regras do dia a dia. Mas como é a vida nas escolas e universidades por lá? Será que a educação é mesmo tão boa quanto dizem? E quais são as faculdades que os brasileiros mais procuram? Vamos descobrir agora o tópico 8: educação, sociedade e custo de vida. O Canadá está entre os 5 melhores do mundo em educação, com escolas gratuitas, universidades de ponta como a Universidade de Toronto, McGill e UBC, e um sistema que valoriza equidade e bem-estar. Em matemática, leitura e ciências, os alunos estão entre os melhores da OCDE, e isso não é sorte, é resultado de investimento, formação de professores e acesso igualitário. É um lugar onde o conhecimento é prioridade, e qualquer pessoa, independentemente da origem, tem chance de crescer. A sociedade é multicultural, acolhedora e focada na igualdade. Mas o custo de vida é alto. Em Toronto, um aluguel de um quarto pode chegar a $1.800 canadenses, e a média mensal gira em torno de $2.500 canadenses a $3.000. Alimentos podem custar até 127% e aluguel até mais de 200% do que no Brasil. Porém, os salários mais altos, a saúde e a educação pública ajudam a equilibrar as contas. Para muitos brasileiros, é um investimento que vale a pena no longo prazo. Mas como é o dia a dia por lá? O que as pessoas veem? Como é viver em um país onde o xarope de bordo é quase sagrado? E o que é o famoso poutine? Vamos mergulhar agora no tópico 9: cultura e tradições? O Canadá é um caldeirão de culturas, mas com uma identidade única. Uma mistura de influências britânicas, francesas, indígenas e de milhões de imigrantes criou uma sociedade onde o respeito é regra. O país adota oficialmente o multiculturalismo, e isso está em todo lugar, nas escolas, nos feriados e até no cardápio. E o bilinguismo? Não é só uma lei,
é parte do dia a dia. Em Montreal, você pede café em francês, em Toronto, em inglês, e em Ottawa, provavelmente nas duas línguas. Tem festa para todo lado. O Canada Day, em 1º de julho, é um show de fogos e orgulho nacional. O Thanksgiving canadense é em outubro, com peru e gratidão. E o Carnaval de Quebec, um dos maiores do mundo, com neve, blocos e muita alegria. Fora isso, os canadenses são educados ao extremo, vivem dizendo desculpe até quando eles são pisados. E tem um traje que o brasileiro adora: tirar os sapatos ao entrar em casa. Um toque de leveza num país de clima pesado. Mas o que os canadenses ouvem, assistem e vestem no dia a dia? Será que tem cultura pop própria, ou só copia os Estados Unidos? Descubra agora o tópico 10. Arte, música, cinema, mídia, moda e cultura pop. O Canadá tem uma cultura pop forte, mesmo vivendo à sombra dos Estados Unidos. No mundo da música, domina o planeta com artistas como Drake, Justin Bieber, Celine Dion e Devek, todos os nomes que você já ouviu, mas talvez nem saiba que são canadenses. O rock também tem peso. Rush, Arcade Fire e o poeta Leonard Cohen são lendas vivas. Já no cinema, o país é berço de diretores como James Cameron, Avatar, Titanic, e Denis Villeneuve, Duna, Blade Runner 2049, além de atores como Ryan Reynolds e Sandra Oh. A indústria cultural é protegida. A CBC Rádio Canadá tem cotas para conteúdo nacional, e o Festival de Cinema de Toronto, TIFF, é um dos mais importantes do mundo. Na moda, marcas como Lululemon e Canada Goose viraram aparência global. E estilistas como Jason Wu, criador do vestido de Michelle Obama, têm raízes canadenses. É um país que, mesmo com leveza, tem voz própria no universo da arte e do entretenimento. Mas afinal, o que os canadenses comem no dia a dia? Será que vem só poutine e xarope de bordo? E como é a culinária de um país que recebe o mundo inteiro? Vamos descobrir agora o tópico 11. Culinária e estilo de vida? O que os canadenses comem vai muito além de poutine e xarope de bordo. Mas calma, esses dois são reais e sagrados. O poutine, com batata frita, queijo coalho e molho de carne, é um prato que nasceu em Quebec e virou paixão nacional. Já o xarope de bordo não é só um adoçante, é tradição, cultura e até motivo de festa na Cabana Sucre, onde se vê panqueca, ovo frito e presunto defumado com litros de mel natural. Mas o país é um caldeirão. Em Toronto, você vê jamaicano, libanês, chinês, tudo de qualidade e por todo lado. O estilo de vida é funcional, adaptado ao clima rigorosamente. No inverno, a vida acontece dentro de casa, com atividades em família, esportes cobertos e muito café. No verão, tudo explode em cor: parques, festivais, churrascos nas pradarias e trilhas nas montanhas rochosas. As casas são espaçosas, com aquecimento central e janelas grandes para aproveitar a luz. É um ritmo mais lento, focado em bem-estar, equilíbrio e respeito ao tempo alheio, uma leveza no dia a dia que muitos brasileiros buscam ao viajar ou morar por lá. Mas falando em esporte, será que todo canadense joga hóquei no gelo? E o futebol, afinal, já foi nesse país de neve? Vamos descobrir agora o tópico 12. Esportes mais populares e o futebol? O esporte nacional de inverno do Canadá é o hóquei no gelo, e não é exagero dizer que é quase uma religião. Desde criança, os canadenses entram no gelo, e às vezes como Toronto Maple Leafs tem legiões de fãs apaixonados. Já no verão, o lacrosse é o esporte oficial, um legado indígena pouco conhecido, mas com história profunda. E o basquete? Foi criado por um canadense, James Naismith, em 1891. Hoje, o Toronto Raptors é a única equipe canadense da NBA, e já foi campeão mundial em 2019, levando todo o país à loucura. Mas e o futebol? Aos poucos, ele está ganhando espaço. A seleção masculina disputou a Copa do Mundo de 2022 após 36 anos e será co-anfitriã da Copa de 2026, junto com Estados Unidos e México. Times canadenses como Toronto FC, Vancouver Whitecaps e Confira Montreal já fazem parte da MLS. E o grande destaque? A seleção feminina, campeã olímpica em Tóquio 2020, um feito que colocou o Canadá no mapa do futebol mundial. Para os brasileiros, é um sinal de que o esporte tem futuro por lá. E falando em turismo, será que vale a pena visitar o Canadá? Quais são os lugares imperdíveis? E como é o visto para brasileiros viajando por lá? Vamos descobrir agora o tópico 13. Turismo, visto e presença brasileira?
O Canadá é um dos destinos mais recomendados do mundo, e não é à toa. Em 2024, foi eleito número 1 em intenção de viajar nos principais mercados globais, como Reino Unido, França e Japão. Pontos como as Cataratas do Niágara, o Chantiel Frontenac, o Parque Nacional de Banff e as auroras boreais atraem milhões. Tem de tudo: natureza épica, cidades vibrantes e experiências únicas, como andar na Capilano Suspension Bridge ou se encantar com o centro histórico da cidade de Quebec. Um verdadeiro universo de turismo para quem quer aprender, viajar e se surpreender. Para os brasileiros, é preciso visto, ou a ETA, Autorização Eletrônica de Viagem, se já tiver visto canadense ou dos Estados Unidos. Os voos diretos de São Paulo para Toronto duram cerca de 10 horas, e voos com escalas para o oeste do país, como Vancouver, podem levar entre 15 e 20 horas. Uma viagem de 10 dias custa, em média, de 8 mil a 12 mil reais. Antes da pandemia, cerca de 100 a 136 mil brasileiros visitavam o país por ano. Mas muitos brasileiros já moram por lá. São cerca de 133 mil brasileiros registrados, principalmente em Toronto, Montreal e Vancouver. Um sinal claro de que o sonho canadense não é só turismo, é destino de vida. Mas antes de fechar, vamos mergulhar em alguns fatos tão curiosos que parecem mentira. O Papai Noel com passaporte canadense e o país que já sediou Olimpíadas e festas subaquáticas. Vamos para o tópico 14. Curiosidades. O Canadá é um país de fatos tão incríveis que parecem mentira. Ele tem 2 milhões de lagos e detém 20% da água doce do mundo, mais do que qualquer outro país. A fronteira com os Estados Unidos é a mais longa e desmilitarizada do planeta, com mais de 8.800 quilômetros. E tem mais. A cidade de Montreal é a segunda maior cidade francófona do mundo, depois de Paris. Sim, você pode pedir um croissant em francês e se sentir na Europa, sem sair da América do Norte. Tem coisa ainda mais maluca. O Papai Noel tem cidadania canadense honorária, com endereço oficial nos Correios de North Pole, Canadá. O país já sediou 3 Olimpíadas: Montreal 1976, Calgary 1988, Vancouver 2010, e até festas subaquáticas no Lago Okanagan, onde dizem que vive uma criatura chamada Ogopogo. Tudo isso faz do Canadá um universo de descobertas, perfeito para quem ama aprender com leveza e se surpreender com o mundo. E agora que você viu tudo que ninguém conta sobre o Canadá, chegou a hora de fechar com chave de ouro. E aí, o que você achou do Canadá? Será que esse país de neve, cheio de simpatia e folha de bordo, é o mesmo paraíso que todo mundo conta, ou tem um lado que ninguém mostra? Você já imaginou morar num lugar onde a natureza é gigante, a segurança é real e o respeito é regra, mesmo com frio que congela até o pensamento? Hoje você viu dados reais, fatos inesperados e lados ocultos de uma nação das mais fascinantes do planeta. Um conteúdo feito para quem quer aprender com leveza, mas com profundidade. Se você é um dos brasileiros que sonha em viajar, estudar, trabalhar ou morar até fora, o Canadá não é só um ponto no mapa, é uma possibilidade real. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo de um jeito novo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ver isso e, principalmente, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque aqui a gente viaja pelo universo da geografia, da cultura e do conhecimento, sempre com educação de qualidade e aquela leveza que só um bom conteúdo pode trazer. E me conte nossos comentários. Você se imagina vivendo no Canadá? E se o Papai Noel te convidasse para passar o Natal lá, você topava? Até o próximo destino. E lembre-se, o mundo é grande, mas com o conhecimento certo, ele fica bem mais perto.